Bom dia, bom dia, bom dia, meus amores. Bom dia. Vamos começar a nossa live de hoje, de quarta-feira? Bora, que é esse mês de agosto, as 4 lives que vai ter toda quarta-feira vai ser sobre dinheiro, clientes. E olha só, nunca é, né? Nada é, não é. A gente vai falar sobre tudo isso, mas o que tá impedindo isso de chegar pra gente, né? Então é sempre a gente, o que tem aqui que tá controlando tudo isso. Bom dia, bom dia, bom dia, bem-vindos, bem-vindas. Já compartilha a live, já chama mais pessoas. Olha só, como esse mês de agosto vai ser somente sobre esse assunto, tem uma frase que eu gosto muito, que é de um livro que eu não lembro mais de onde que eu vi isso, mas eu nunca esqueci, que ele dizia assim, a prosperidade de uma nação, não era a palavra depende, mas vamos colocar a palavra depende aqui, mas da escolha de cada um, depende da escolha de prosperar de cada um. Então, assim, ó, cada um que escolhe mudar a sua mentalidade, cada um que escolhe mudar suas crenças, cada um que escolhe, sabe? Cada um que escolhe tá ajudando o mundo todo a prosperar, sabe? Então, imagine se todo mundo resolvesse olhar pra dentro e mudar, e se todo mundo prosperasse. Se todo mundo acessasse essa consciência, será que ainda haveria, né? Fome, miséria, pessoas passando por necessidades? Percebem a diferença da escolha de cada um, como é importante? Então, por isso, compartilha. Já compartilha, já chama mais pessoas, pessoas da sua família, seus amigos, seus inimigos. Chama todo mundo para prosperar, porque tem para todos, né? É isso que a gente precisa entender, que tem para todos. E é uma decisão, é uma escolha de mudar, é uma escolha de entender o mecanismo que tem por trás disso tudo e sim, prosperar, todo mundo, né? Então, como seria? Então, já convida, já compartilha para mais pessoas. Gente, não sei se é o meu óculos que tá embaçado ou é essa lente. Pode ser a lente também, tá? Tá achando tão embaçado? Mas vamos lá. Então, já compartilharam aí? Gente, olha só. O tema hoje é bem interessante, bem interessante. Ele assim, ó, já foi falado várias vezes, mas eu quero trazer com outras palavras aqui, para realmente, para que realmente a gente consiga entender. E eu vou trazer exemplos, né? Para realmente a gente conseguir entender um pouco mais, ou talvez entender de uma forma diferente, até isso enraizar realmente e a gente conseguir mudar, né? E ouvindo também algumas pessoas que trouxeram novidades aí, né? E aí eu quero trazer pra vocês o que a gente vai fazer pra mudar essa nossa realidade. O que a gente pode fazer pra mudar essa realidade? Primeira coisa, primeira live, né, dessa série de 4 lives, eu quero falar da nossa mente. Porque assim, o mundo é mental. O Hélio Couto, ele fala, a lei da vida é a lei da crença. E aí eu quero primeiro, antes de entrar naquilo que a gente pensa o tempo todo, eu quero falar de um estudo feito por um neurocientista. Esse neurocientista, antes de ser neurocientista, ele era mágico, né? Ele foi mágico por muitos anos, ele começou a perceber que o nosso cérebro é sugestionável, né? Ele acredita em algumas coisas que foram sugestões e a gente passa a criar isso, porque o nosso ponto de vista cria a nossa realidade, fato, tá? Então o nosso ponto, coisas que a gente precisa assim, ó, não pode esquecer. Jamais, anota isso no papel, cola na geladeira, cola no espelho, porque assim, a gente precisa realmente perceber o que eu tenho pensado e o que eu tenho falado, porque o nosso ponto de vista cria a nossa realidade e nós inconscientemente atraímos situações que validam o nosso ponto de vista, tá? Então são coisas assim que eu não posso esquecer. Isso já é um mecanismo, já é como que isso tudo funciona. Entendendo isso, eu tenho que começar a me observar. Então esse neurocientista era mágico e depois ele começou a estudar a mente humana, porque aquilo ficou assim, ele queria entender mais como que o nosso cérebro funciona.
Então, dentro desses estudos todos aí que ele fala que o cérebro é sugestionável, ele fala que é como se quase ou tudo é uma hipnose, mas não a hipnose que ele fala não é essa coisa de como a gente vê, né, na hipnoterapia ou quando a gente vê assim, por exemplo, numa hipnose onde a pessoa não sabe o que tá fazendo, não consegue falar um número, não lembra quem ela é, né? Aquela hipnose que a pessoa coloca a pessoa em hipnose. Eu tô falando assim ele fala de uma hipnose aonde assim, algo foi falado ou algo foi assistido, algo você viu e aquilo gravou na sua mente e você fica como que hipnotizado por aquela informação, tá? Então, ele fala que o cérebro é sugestionável. O que a gente precisa entender dentro do estudo todo que ele trouxe aí? Daí depois a gente vai pra nós, tá? Primeiro a gente precisa entender o que ele traz tudo aqui. Então, as coisas que a gente viu ou ouviu são sugestionáveis, tá? Então, coisas que a gente viu sobre dinheiro, sobre escassez, desde a nossa infância, tudo isso foram sugestões, nos foram ensinadas ou a gente viu, e isso ficou gravado. E isso fica rodando, é um programa que fica rodando. Ele fez 2 estudos, tá? Um deles foi assim, ó. Ele pegou o milkshake, o mesmo milkshake, e dividiu 2 grupos de pessoas para dar esse milkshake para elas provarem, para ver como que as pessoas se sentiam, se sentiriam satisfeitas ou não depois de provar o milkshake. Acontece que é o seguinte, as pessoas não sabiam. Mas, para um grupo de pessoas, ele disse que esse milkshake era super calórico, que sustentava, que era uma novidade, que a pessoa ia se sentir saciada e blá, 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 né? Falou isso desse milkshake e deu esse milkshake para esse grupo de pessoas provar. Pro outro grupo, ele já falou que o milkshake não tinha muita caloria, era fraco, não saciava. Então, eles falam, é como se ele estivesse fazendo, provando, essas pessoas iam provar esse milkshake e dar a opinião delas. Mas antes, ele falava já que o milkshake, a princípio, era fraco. A princípio, não sustentava, né? Já dava ali Mas era o mesmo milkshake para os 2 grupos. Claro que os 2 grupos separados, tá? Um não sabia do outro. O resultado do estudo foi que para as pessoas que receberam o milkshake que era calórico, que sustentava, realmente se sentiram saciadas. Inclusive, feito um exame clínico, mostrou que tem um hormônio, não lembro agora qual, que é um que mostra que a pessoa tá saciada, tá? Esse hormônio se ativou, né? Isso se ativou na pessoa, no cérebro dela como saciedade e ela se sentiu saciada com esse milkshake. Então, veja bem, o outro grupo, com o mesmo milkshake, que foi dito que o milkshake não saciava, não ativou esse hormônio, né, da saciedade. Ou eles não se sentiram saciados com o milkshake, sendo que era o mesmo milkshake, tá? Então a gente começa a entender, nossa mente é sugestionável. Sugestionável. Então esse foi o primeiro estudo que ele fez. Um outro estudo, uma outra coisa que ele começou a estudar foi assim. Sabe o que a gente faz? Muitas vezes a gente faz isso, né? A gente olha para uma criança e fala, ela é muito agitada. Ela é muito agitada, ela é muito agitada, e conta para as vizinhas, essa criança é muito agitada, e não sei o que, essa criança isso, essa criança aquilo, e a criança, ela reflete o teu ponto de vista. Lembra que eu falei, nosso ponto de vista cria nossa realidade, inconscientemente nós validamos o nosso ponto de vista. Isso é tão assim, é claro que não dá para trazer um estudo completo numa live, né? Numa live de 30 minutos, mas se a gente começar a estudar física quântica, começar a estudar mais a fundo como tudo isso como a nossa mente está interligada, como nada é sozinho, a gente começa a entender, porque eles já fizeram muitos e muitos e muitos testes provando isso. Então, primeiro eu preciso entender isso para depois começar a mudar minha mente. Então, feito alguns parâmetros ali de comparação, ele trouxe um exemplo mais ou menos assim, ó. Um professor, ele ouviu de outros professores que fulano, um determinado aluno, ia dar muito trabalho. Logo, esse professor já se preparou psicologicamente para esse aluno que ia dar muito trabalho, blá, 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 entende? Logo, essa criança deu trabalho. Então, a gente, olha só, como
vai tão longe essa conversa, tão longe, porque a gente começa a procurar, é aquela coisa de procurar pelo em ovo que a gente fala, né? Chifre em cabeça de cavalo. Eu fico procurando problema onde ainda não tem, eu vou achar. Eu fico procurando doença onde não tem, eu vou achar. Eu fico procurando escassez onde não tem, eu vou achar. Entendem? Estão entendendo aonde eu quero chegar? Aonde vai a nossa mente? Aí tem o seguinte, então o cérebro ele é sugestionável. Desde criança, nós estamos sendo sugestionados uma série de coisas. Não só financeiramente, mas sobre relacionamento, sobre homens, sobre mulheres, sobre doenças, sobre... E daí tem o coletivo, tá? A hipnose coletiva, quando todo mundo começa a ficar com medo de ter uma determinada doença. Quando todo mundo acredita em uma coisa, não só doença, mas eu dei o exemplo da menopausa pra vocês, eu sempre falo da menopausa pra vocês, né? Que eu entrei na menopausa, então eu comecei a ter aí alguns sintomas. E aí eu falei, não, peraí, aonde, né, o meu ponto de vista que tá criando isso? Assim, comecei a ganhar peso, comecei a ter um monte de coisas, né? E eu comecei a destruir, descriar tudo isso para que a minha realidade mudasse. E aqui a gente vai falar sobre financeiro, né? Mas estão entendendo onde eu quero chegar? Tudo é sugestionável. E eu vou ensinar para vocês aqui quais ferramentas vocês vão usar. Quais ferramentas vocês vão usar para mudar qualquer área da vida de vocês, tá? Quem já fez o curso de barras de Axis já conhece as ferramentas, mas talvez não tá usando. Então é bom lembrar, né? Como que usa isso tudo? Quem não tem o curso de barras de Axis não tem problema. Aqui você vai aprender como que você vai usar essas ferramentas e vai aplicar no teu dia a dia para começar a mudar a tua cabeça, a tua mente. Quando a gente olha para 7 leis que regem esse universo, as 7 leis que atuam, né, as herméticas, a primeira é mental. Ou seja, a primeira coisa que comanda a nossa realidade é a nossa mente. A primeira, né? Então é por aí que tudo começa e é por aí que a gente tem que mudar. Então, trazendo o contexto todo aqui para vocês, outra coisa que eu quero, antes de entrar nas ferramentas, falar para vocês assim, ó. Então, tem a hipnose coletiva, que é onde todo mundo acredita numa coisa, ou a maioria acredita numa coisa. Aí você assiste TV, aí você lê uma revista, aí você olha a internet, não sei o que lá, daí lá tá falando que determinada coisa engorda, determinada coisa isso, determinada coisa vai fazer mal... ou não sei o que, tem uma doença e todo mundo fica com medo. A hipnose coletiva é onde a gente entra muitas vezes também. A gente também vai ser sugestionado por isso, tá? Então, tudo é sugestão. A nossa mente tá recebendo sugestão o tempo todo. E, olhando de novo para o financeiro, quais foram, né? Já pode começar aí trazer para a cabeça de vocês quais foram as sugestões de escassez que vocês ouviram o tempo todo. E detalhe, é muito comum quando a gente encontra com a família, encontra com amigos, não sei lá, entrar naquela conversa de crise, de as coisas estarem cara, de não sei o que, e você vai e entra na conversa. Você entra também nessa conversa. Então, uma coisa que vocês vão começar a fazer é não fale daquilo que você não quer. Não fale daquilo, não alimenta o negativo. A gente precisa começar a alimentar o positivo. Se tudo é sugestão, como seria dar sugestões diferentes para a nossa mente? Como seria dar sugestões diferentes para a nossa realidade? Olha só. Estão conseguindo entender como a nossa mente funciona? Aí, eu fui fazer uma troca. Eu fui fazer uma troca de barras. E chegando lá, eu vou dar um exemplo aqui, tá? Muito real, assim. Chegando lá, a pessoa comentou assim, como é que tá? Tudo bem? Aquela coisa toda, né? E daí ela falou, hoje de manhã eu atendi uma pessoa com barras e tudo mais. Aí eu falei, nossa, que bom que tá vindo os atendimentos pra você, né? E daí ela falou, ainda bem, porque o outro negócio que eu tô fazendo não tá dando dinheiro, né? Não tava rendendo, não tá dando dinheiro. Aí eu falei assim, mas não tem problema, você tá semeando. Você tá plantando, vai chegar uma hora, você vai colher desse outro negócio que você tá fazendo também. E tá. Ela falou, Deus te ouça, né? Ainda né, a gente fala, Deus te ouça. Ela falou, tá. Fizemos a troca. Quando terminou a troca, ela foi olhar no celular. Ela tinha fechado uma venda de 3 milhões de reais, tá? Ela fechou uma venda de 3 milhões de reais depois da nossa troca.
Foi por causa da troca? Foi por causa de uma série de coisas, né? Primeiro que não fomos pro negativo, não fomos pra, deve ser porque todo mundo tá sem dinheiro. Deve ser Não, gente, isso não existe. Porque algumas pessoas estão sem dinheiro, mas tem muitas pessoas com dinheiro. E o dinheiro, ele só precisa circular. Ele só precisa chegar para você. Então, como que eu faço para o dinheiro chegar para mim? Eu preciso mudar a minha cabeça. Se eu ficar falando, tá difícil, tá tudo caro, porque o governo, que agora a conversa do momento é o governo. Eu quero trazer um exemplo para vocês, eu não vou trazer nessa live, eu vou trazer na próxima, para não estender muito também, de um brasileiro, me parece que é o primeiro brasileiro que ficou bilionário, tá? Não é milionário, é bilionário. Eu vou trazer a história dele para vocês. E vou trazer exatamente porque ele falou isso. Ele falou assim, ó, no governo, ele vai falar, não lembro qual foi o governo, né, que era para ser lá atrás, né, o pior, na época era o pior governo, né, foi onde ele ficou milionário. E depois ele vai contando, sabe quando que isso aconteceu na minha vida, sabe? Daí ele foi falando dos governos, entende? Assim, tipo, não é o governo. Sai disso, para com isso, faz o teu. Entende? Ó, falando da hipnose coletiva, do que o nosso cérebro é sugestionável, o quanto a gente entra, às vezes, numa conversa sobre qualquer coisa, e ao invés de estar criando a nossa vida, a gente está desmoronando ela. Desmoronando a nossa vida, a nossa realidade, nossos sonhos, porque a gente entra nessas conversas negativas. Então, assim, não é nada lá fora, é sempre dentro, tá? Mas a gente precisa mudar algumas coisas em nós. E ficar falando de problemas não vai levar você aonde você quer. Não vai mudar a sua realidade financeira. Então, daí na próxima live eu vou trazer quem é e vou trazer bem certinho ali como ele trouxe, né? Os momentos da vida dele. Então, esse primeiro brasileiro bilionário, tá? E ele saiu do zero, tá? Ele saiu, não tinha não tinha um berço, tá? Não veio de berço, realmente ele que conquistou. E ele é muito bom e eu vou passar pra vocês, eu vou pedir pra vocês seguirem ele e começar a aprender com ele, tá? Então vamos lá. Voltando aqui para nosso caso, então, pro nosso tema de hoje, que a gente vai falar esse mês inteirinho de agosto sobre dinheiro. Dinheiro, prosperidade, clientes. Primeiro eu trouxe aqui como o nosso cérebro funciona. Agora eu quero que vocês comecem a anotar, comecem a observar o que foi sugestionado para vocês ou o que está sendo sugestionado para vocês sobre dinheiro, sobre clientes, sobre medo de que vai faltar. O que foi? Nunca tem o suficiente, sempre, nunca sobra no final do mês, entra, mas já sai. São coisas que você fala o tempo todo, tá? Os clientes só desmarcam, os clientes não respondem. Falando aqui de dinheiro e clientes, as vendas estão fracas, eu nunca atinjo a meta, eu não tenho dinheiro para tal coisa, seja lá o que for. Para que você do que você tem falado que você não tem dinheiro para isso? Seja lá o que for, não tenho dinheiro para ir na academia, não tenho dinheiro para pagar um pilates, não tenho dinheiro para comprar tal coisa, não tenho dinheiro para trocar de carro, não tenho dinheiro para mudar de casa ou comprar uma casa, não tenho dinheiro para fazer um curso, não tenho dinheiro para comprar, sei lá, o que é que você tem falado que você não tem dinheiro? Porque assim, ó, de verdade, seu ponto de vista cria sua realidade. Seu ponto de vista cria sua realidade. E você valida o seu ponto de vista, você vai concretizar, inconscientemente você vai concretizar isso, tá? Pra poder dizer, ó, tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Anotem aí, o que é? O que é que você tem falado? E o que você não lembrar agora, não tem problema, tá? Depois, porque isso aqui é um exercício diário. Por que eu tô fazendo essa live com esse assunto? O primeiro assunto vai ser esse aqui. Porque a gente precisa realmente começar a se observar. Porque se tudo tá na nossa cabeça, o que é que tá passando na sua cabeça? O que tá passando na sua cabeça? Aí, qual que é a ferramenta que você vai usar? Toda vez, seja lá o que for, tá? Isso é sobre tudo.
sobre tudo que foi sugestionado pra você, até da menopausa, vamos lá. O que foi sugestionado pra você? Tô dando aqui o exemplo da menopausa, mas é qualquer coisa, tá? Eu falo da menopausa por causa da situação ali que eu comecei a usar isso. Mas dinheiro, a quem pertence isso? Essa é a ferramenta que você vai usar. Isso é meu? De quem é? Isso é meu ou é de outra pessoa? Isso é real? Faça perguntas. A quem pertence isso? Cada vez que você estiver falando, repetindo, dizendo não tenho dinheiro, não tenho clientes, dinheiro é difícil, nunca ganho o suficiente, aquilo é caro, isso eu não posso comprar, isso eu não posso ter, você vai usar essa pergunta e repete ela algumas vezes. A quem pertence isso? Devolva ao remetente, com consciência anexada. A quem pertence isso? Devolva ao remetente, com consciência anexada. A quem pertence isso? Devolva ao remetente, com consciência anexada. Ou ainda, de quem eu comprei isso? Eu comprei isso como se fosse meu e não é? Eu comprei isso como se fosse meu e não é? Então, assim, eu peguei essas ferramentas todas lá do curso de barras. E outra coisa, gente, deixa eu aproveitar para convidar vocês, bem rapidinho aqui no meio da live, antes que eu esqueça. Já compartilha. Quando o dinheiro olha para você, o que ele vê? Ontem eu coloquei no grupo. Quando o dinheiro olha para você, o que ele vê? Porque vai ter um workshop semana que vem, tá? Na terça-feira, falando da identidade da riqueza. Porque o dinheiro, ele é uma energia e você é uma energia. Tudo é energia. A gente vibra aquilo que a gente pensa. A gente vibra aquilo que a gente acredita. E isso que eu vibro. Aquilo que eu tenho medo. O medo de faltar. O medo que não vai ter o suficiente. O medo que não vai vir clientes. O medo. É isso que eu vibro. Então, se o dinheiro é uma energia e ele tá olhando pra você. E a vibração do dinheiro é outra, tá? O dinheiro tem uma vibração e você tem uma. Se o dinheiro não tá chegando pra você, não tá congruente com a vibração do dinheiro. Ele não consegue te ver. Um dos livros, esse aqui, da Lei da Atração, ele fala assim, ó, tudo é vibração. Então, por exemplo, se eu tô vibrando na injustiça, não tem como a justiça me ver, não tem como a justiça me alcançar, porque a injustiça vibra num nível, em hertz, e a justiça em outro, então não te alcança. Se você vibra na escassez, o dinheiro não te vê. Simples assim. Então vai ter o workshop Identidade da Riqueza. Quando o dinheiro olha pra você, o que ele vê? Se é que ele te vê, né? Então já aproveitem, gente. Já se inscrevam lá pro workshop. Voltando para as ferramentas que vocês vão usar toda vez que vocês estiverem pensando agora. Toda vez, gente, que vocês pensarem negativo sobre dinheiro, já imediatamente, a quem pertence isso? Quando vocês estiverem... Lembre que o cérebro é sugestionável. Tudo é uma espécie de hipnose. É o que você acredita. Então, para de falar no negativo e começa a falar no positivo. Para de falar do que você não quer e começa a falar do que você quer. Do que vai aparecer, do que vai chegar, tá? Até o teu cérebro entender isso também, né? Falar com as pessoas dos seus problemas é outra coisa que só vai alimentar o negativo. Se você tá com problema financeiro e fica contando pra todo mundo que tá difícil, o que você acha que vai acontecer? Como que você acha que isso vai melhorar? De tomar meu chazinho do mantra do Axis. Tudo na vida vem a mim com facilidade, alegria e glória. Essa é outra ferramenta. Eu vou lembrar vocês das ferramentas lá do curso de barras, tá? E quem não fez o curso de barras, estou trazendo aqui. Claro que não são todas, né? A gente não pode fazer live e ensinar todas as ferramentas do curso. Mas algumas você já vai poder aprender. Então, a primeira coisa é, como que você olha para o dinheiro? Quais são os pontos de vista que você tem sobre o dinheiro? E começa a usar interessante ponto de vista para cada um desses pontos de vista. A quem pertence isso? Devolva ao remetente. A quem pertence isso? Devolva ao remetente com consciência anexada. A quem pertence isso? Devolva ao remetente com consciência anexada. Aqui eu trouxe do livro do Gary, né? Riquezas Certas para Você,
que são ferramentas do Axis também, mas eu tô trazendo aqui do livro, tá? Também. O que mais você vai fazer? Primeiro você vai, então, interessante ponto de vista que eu tenho esse ponto de vista. A quem pertence isso? Devolva o remetente com consciência anexada. Isso é meu ou de outra pessoa? O quanto você está comprando os pontos de vista de outras pessoas? E o que mais você vai usar? Como pode melhorar? Essa é uma pergunta que você vai fazer sempre. Então, assim, ó, comece a... Quando vem um cliente, você pergunta, como pode melhorar? Quando entra um dinheiro, você pergunta, como pode melhorar? Quando algo não está acontecendo, quando não está vindo os clientes, você vai perguntar, como pode melhorar? E aqui trazendo do livro, ele fala assim, ó, como pode melhorar? Toda vez que você encontrar 1 centavo, uma moeda de 10 centavos, $1, $10 ou qualquer outra quantia, grande ou pequena, pergunte, como pode melhorar? Reconheça o que você tem e o fato de que pode melhorar. Se você disse, legal, veja o que eu consegui, ou que legal, já olha o que o universo me presenteou, o universo disse, beleza, já recebeu. E não manda mais nada. Mas quando você pergunta como pode melhorar, isso mantém a energia em movimento, tá? Então, sempre pergunte como pode melhorar. Lembra que a gente falava assim, se melhorar estraga? Não, se melhorar, melhora. Então, como pode melhorar? Use essa pergunta também quando você vai pagar uma conta, tá? Porque quando, às vezes, a gente vai pagar uma conta, a gente pensa, não tenho dinheiro suficiente para pagar essa conta, ou fica triste, né? Quando vai pagar a conta, porque vai lá todo o seu dinheiro. Então, toda vez que você paga uma conta, pergunte, como pode melhorar? Isso cria um convite para que mais energia chegue às suas vidas. Então, sempre pergunta como pode melhorar. Depois, olha só, interessante ponto de vista. O que ele fala aqui, ó? Digamos que não esteja fazendo dinheiro como gostaria com o seu negócio. O seu ponto de vista é, meus negócios estão falindo. E aí, o que acontece? Eu crio uma evidência probatória, ou seja, eu valido o meu ponto de vista. Trago essa realidade à existência e começo a agir como se fosse real. Pergunte, meus negócios estão falindo? Não. Estão fazendo a quantia de dinheiro que eu gostaria? Não. Será que algum dia farão tanto dinheiro quanto eu gostaria? Não. Ok, tudo bem. Por que não? Porque não importa quanto eu ganho, sempre vou querer mais. Se você se deparar com um ponto de vista do tipo, meus negócios estão falindo, basta reconhecê-los e dizer, interessante ponto de vista, que eu tenho esse ponto de vista, isso é tudo que precisa fazer. E as perguntas, como pode melhorar? Que outras oportunidades existem que ainda não vi, que eu ainda não considerei, que eu ainda não enxerguei? O que poderia fazer de maneira diferente que mudaria isso? E assim, você abre uma porta para uma realidade diferente? O que mais é possível? O que mais eu posso ter? O que mais eu posso mudar? O que mais eu posso gerar? O que mais eu posso ser? Que energia eu posso ser? E o que mais eu posso fazer? Tá? Então, você vai fazer as perguntas. As perguntas do Axis. Toda vez que você vai para o negativo, não vai para o negativo. Pergunte como pode melhorar. Como pode melhorar isso? Pergunte ao universo. E use as perguntas que eu trouxe aqui para vocês. E toda vez que vem alguma coisa, recapitulando, você vai usar interessante ponto de vista que eu tenho esse ponto de vista. A quem pertence isso? Devolva o remetente com consciência anexada. De quem eu comprei isso? Isso não é meu. Não valide o ponto de vista dessa realidade. Não fale com as pessoas dos seus problemas financeiros, ou seja lá o que for, a não ser que essa pessoa seja alguém que pode te ajudar. Sabe? Você tá falando com alguém que vai te ajudar a sair disso. Como, por exemplo, se você tem um sintoma e você vai no médico, tá? Aí sim. Mas ali na sua família, nos seus amigos, naquele círculo aonde todo mundo só vai reclamar junto com você, vão colocar mais energia nisso, ó, já sai dali, já usando a ferramenta, interessante ponto de vista, que tudo é interessante esse ponto de vista, interessante esse ponto de vista, interessante ponto de vista, que eu tenho esse ponto de vista, a quem pertence isso, devolva o remetente,
Sai, porque tudo é uma espécie de hipnose. Tudo está na mente, tudo, tudo. Então a gente precisa realmente observar. Primeiro lugar que você se torna próspero é na sua cabeça. O primeiro lugar que você precisa se tornar próspero é na sua cabeça. Primeiro você precisa mudar a sua energia. Quando você mudar a sua energia, o resto vai acontecer, tá? Então, alguma pergunta, meus amores? Eu vi que chegou um monte de gente aqui. Gratidão pela presença de vocês, mas alguém gostaria de perguntar alguma coisa? Lembrando que vai ter mais 3, tá? O mês de agosto vai ser tudo sobre isso. Tudo sobre a nossa energia, a nossa vibração, tudo que tá impedindo que a gente prospere. O que mais tá impedindo você que prospere? Qual é a frequência? Você tá numa hipnose? No que você acreditou? No que você acreditou do coletivo? O que o coletivo tá falando? O que estão falando na TV? O que estão falando nas rodinhas de conversa? Aonde você está inserida, né? Ou inserido, em que círculo você tá e as pessoas estão só reclamando. Vocês já viram, tem um ditado, né? Mas não é, na verdade não é ditado, é real. Você é o reflexo das 5 pessoas que você mais convive. Com quem você está convivendo? Essas pessoas falam de possibilidades ou estão só reclamando? E não é sobre quantas pessoas tem na conta, tá? Porque nunca é sobre o que tem na conta, mas é sobre como elas pensam. São pessoas que quando você tem uma conversa com elas, elas te trazem ideias, elas colocam você pra cima, elas falam aquilo como eu falei ontem, sem querer, sabe? Simplesmente saiu naquela troca que eu estava fazendo. Quando veio à tona que tá tudo parado, que não tá vendendo nada, eu falei, mas você está semeando? São pessoas que falam assim? Que olham pra você e falam, mas você tá fazendo, olha só pra você. Você vai conquistar, você vai alcançar, é só continuar. São pessoas que falam assim ou são pessoas que entram na piscina de cocô e começam a reclamar junto? Mas é verdade, tá tudo parado, pra mim também, blá, 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 blá. Como são? Como são as 5 pessoas que você convive, tá? E de novo, não é sobre o que elas têm na conta, mas sim como elas falam, como elas enxergam. Né? E como elas estão vendo isso? Elas estão vendo possibilidades ou elas estão vendo só escassez e falta e né? O que elas estão vendo? É sobre isso, porque é o tipo da conversa. É o tipo da conversa. E nada melhor, gente, assim, ó, lá vou eu de novo, né? Nada melhor do que barras de Axis, tá? Faça a troca de barras de Axis. Barras de Axis faz uma limpeza em tudo isso daí. Barras de Axis começa a tirar os programas que foram instalados aí. Então, fazer troca, auto-aplicar, fazer barras de Axis, procure por sessões, ou faça o curso de barras de Axis logo de uma vez para poder fazer na família toda. Porque é aonde a gente começa a mudar o nosso programa. A nossa programação só vai mudar quando a gente decidir mudar e colocar a mão na massa. Quando a gente decidir mudar e colocar a mão na massa. Barras muda a nossa vida, muda mesmo. Mas tem que usar as ferramentas, vou bater na tecla aqui. Tem que usar. Você fez o curso, use as ferramentas. Pega lá a apostila e leia. E eu quero falar uma coisa pra você, quem ainda não tem o curso de barras de Axis. Mas eu não quero atender. As pessoas às vezes falam assim, não, mas eu não quero trabalhar com isso. Lá na apostila de barras de Axis, ela diz assim, não é sobre seguir a Axis, é sobre ter as ferramentas para mudar qualquer área da sua vida. O autor, o criador da técnica fala isso. Você não tem que fazer o curso de barras de Axis para atender. Faz o curso para você. Não importa em que área você trabalha, se você é médico, advogado, dentista, faxineira, seja lá o que for. Faz o curso para mudar a sua vida. Você não tem que mudar de profissão. É só para ter as ferramentas para mudar qualquer área da sua vida, tá? Então, o curso é muito sobre isso. E a técnica é sobre isso. A técnica é uma faxina mental. Barras de Axis é uma faxina mental. E quando a gente entender que a nossa escassez está sendo criada pela nossa mente, a nossa doença está sendo criada pela nossa mente, o nosso peso está sendo criado pela nossa mente, os nossos relacionamentos estão sendo criados pela nossa mente. Quando eu começar a entender isso e conseguir liberar os programas que estão criando isso, eu posso ter uma realidade diferente. Tá, Helena, mas eu não posso usar só as ferramentas para essa mudança? Pode, tá? Só que vai mais rápido quando você faz sessões de barras de Axis, tá? Quando você faz sessões engajado com a mudança, vai muito mais rápido, porque você tá fazendo uma limpeza muito mais profunda, né? Com as sessões.
Então eu convido vocês, dá uma olhada lá na agenda, faz o curso de barras de axis. Se você fez o curso de barras de axis, como seria talvez repetir o curso, fazer de novo? Quando você vai lá e aprende de novo, você já mudou. E você consegue captar talvez de uma forma diferente. Quem vai repetir vai pagar só metade do valor. Então como seria talvez repetir o curso? Por que não? Faça perguntas, o que isso vai criar na minha vida, né? Vai criar mais na minha vida, sim ou não? E talvez, se você sentir no seu coração, repita o curso de barras de axis. Então, meus amores, finalizando a live aqui, eu sempre fico no compromisso de fazer 30 minutos, não passar muito, entregar o recado e deixar vocês aí. E agora, gente, se observem e usem as ferramentas que eu acabei de ensinar aqui pra vocês. E realmente observem tudo que vocês estão falando. Se for preciso, anotem. Nada melhor do que anotar numa folha o que você tem, qual é o efeito, né? Sobre qual é o efeito, do que você está acreditando, sobre o que você está hipnotizado, talvez desde a infância, desde os seus pais, professores, esta realidade. O que as pessoas estão falando e você acreditou nisso e não consegue agora sair. Então, bora usar as ferramentas, que eu tenho certeza que vai todo mundo aí mudar a sua realidade. E já compartilha esse vídeo. Gratidão pela presença de vocês aqui. Um grande beijo, ó. Mão na massa essa semana. Medo, devolve a quem pertence isso. A quem pertence isso, devolva o remetente com consciência anexada. A quem pertence isso, devolva o remetente com consciência anexada. Bora soltar esse medo. O medo é uma mentira, tá? Tem um workshop que chama Implantes Distratores e Dinheiro. Quem quiser depois conversa comigo aqui que eu falo sobre esse workshop. O medo é um implante, tá? Ele não é real. Mas a gente pode falar mais disso no privado depois. Beijo, meus amores. Até semana que vem. E já olhem lá pro workshop que vai ter, tá? Que vai ser bem legal, que é a identidade da riqueza. Quando o dinheiro olha pra você, o que ele vê. Beijo, gratidão. Ótima quarta-feira.